Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje a gente vai introduzir o conteúdo frações. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar de fração em algum momento, né? Lá no quarto ano, no quinto ano, mas a gente vai estudar com mais detalhe esse ano, tá bom? Então vamos iniciar a nossa aula de hoje com o estudo de um texto, tá bom? Na aula de hoje a gente vai entender, a gente vai usar um pouquinho mais a questão da interpretação desse texto. A gente vai trabalhar com mais detalhe o que é uma fração lá na aula presencial que está bem próximo, tá bom? Emília e as frações. Dona Benta levantou-se para atender alguém que vinha procurá-la. Que você quer, rapaz? É que vim me trazer um mercê, um presente que o coronel Teodorico mandou. São 2 melancias. Tragas aqui, disse Dona Benta. Mas Narizinho e Pedrinho já havia corrido na frente e tinha voltado com as 2 melancias. Faca, tia Anastácia, gritou Emília. Faca bem amolada e uma bandeja de pressa. Quer que parta, sinhá? Dona Benta respondeu que sim, e com muita habilidade tia Anastácia cortou a melancia em 8 fatias. Ótimo, essa melancia veio mesmo ilustrar o que ia dizer. Ele era um inteiro, tia Anastácia cortou em pedaços ou em frações. Então a gente só tinha uma melancia. Quando ela partiu em 8 pedaços, ficou 8 pedaços que vai representar aquele inteiro, certo? O todo, que vai representar a melancia ao todo. Se o pedaço de melancia é frações, viva frações, gritou Pedrinho. Pois fique sabendo que é, disse o Visconde. Uma melancia inteira é uma unidade. Um pedaço de melancia é uma fração dessa unidade. Uma melancia inteira é apenas uma melancia, então por isso que é uma unidade. Se a unidade de uma melancia for partida em 2 pedaços iguais, esses 2 pedaços formam a fração 2 meios. Se for partida em 9 pedaços, cada pedaço é 1 nono. Se for partida em 10 pedaços, cada pedaço é 1 décimo, tá bom? Continuou o Visconde. E se for partida em 12 pedaços? Perguntou Pedrinho. Nesse caso, um pedaço é 1/12 de melancia inteira. Por que 1/12? Porque o 12, pessoal, é a quantidade de pedaços totais. Então, se uma melancia foi dividida em 12 pedaços, eu vou colocar o 12 lá embaixo, assim, ó. Igual a gente coloca aqui. Lembrando que a fração ela é representada, né, por um número em cima e outro número embaixo. Então, esse número 1, aqui ele está representando quantos do todo. O todo é 12, nesse caso aqui, quando foi dividido por 12. Todas as frações escreve-se assim, um número em cima e um número embaixo, separando por um tracinho horizontal oblíquo. Até o número 10 não se usa a palavra avos. Então, isso aqui a gente está falando sobre a nomenclatura da fração, que depois a gente vai ver com mais detalhe. Depois de 10, só se usa o tal avos. 11 38 e assim por diante. Os meninos iam ouvindo e comendo, de modo que, com a boca cheia de avos de melancia, deixaram que o Visconde falasse, sem interromper com perguntas. E o Visconde ia falando. O número de cima chama-se numerador e o número de baixo chama-se denominador. Nestas frações, 2/3, 4/7, 8 sobre 37, né? 8/37. Quais são os numeradores e quais são os denominadores? Ninguém respondeu. Quem come melancia não fala, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente vai estudar esse texto. A atividade é com base nesse texto, tá bom? E qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá bom? Então, aproveitem para pesquisar um pouquinho mais sobre esses termos, né? Como é que eu vou ler uma fração, o que é uma fração, e mandem para mim um pequeno resumindo o que vocês pesquisaram para a gente poder começar a debater na aula presencial, tá bom? Até mais, pessoal. Qualquer dúvida, só chamar.